Pessoal, estamos aqui para apresentar mais uma aula para vocês, nossa segunda aula sobre materiais didáticos. Nossa primeira aula foi no dia 14, que a gente começou, nosso curso de extensão, que é pela Uninter, e a gente está fazendo o nosso estágio do ensino médio. Nós escolhemos o tema materiais didáticos, para falar para vocês. E gostaria que quem não assistiu do primeiro vídeo fossem lá, para ver o primeiro vídeo, para entender um pouquinho do que a gente está falando. Eu só falar um pouco, no primeiro vídeo a gente falou um pouco dos educadores escolanovistas, os métodos e projetos que eles utilizavam, dos materiais didáticos, como surgiu os materiais didáticos, nas escolas, o ano que surgiu a inclusão dos materiais didáticos nas escolas. Também falamos sobre, terminamos a primeira aula falando sobre os recursos, e os recursos auditivos e os recursos visuais, e a junção desses dois recursos resulta no recursos audiovisuais. Aí eu achei um vídeo bem interessante do programa TV Escola Viva, onde eles falam um pouco desses recursos audiovisuais, como que ele pode ajudar no ensino-aprendizagem, como que ele pode auxiliar o professor dentro de sala de aula, como que ele ajuda na aprendizagem do aluno, como que o aluno se sente mais motivado a aprender através, dos recursos audiovisuais. É muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Olá! No Escola Viva desta semana vamos falar sobre o uso do audiovisual na educação. Vamos saber como o cinema, a TV e a música podem ser explorados em sala de aula e facilitar a aprendizagem. Eu sou a Nete Carvalho e o programa desta semana já está no ar. Eu gosto muito de passar teoria, mas dar a oportunidade das pessoas verem aquilo. Eles se interessam mais, eles participam melhor. É um pouco mais explicativo, um pouco mais legal. Os recursos audiovisuais são ferramentas que auxiliam em muito na aprendizagem, mas a insegurança de muitos professores em relação ao uso destes recursos torna sua prática pouco inovadora. Neste primeiro bloco, vamos saber como os educadores podem explorar a TV, o cinema e a música em sala de aula e tornar o ensino ainda mais interessante. E quem conversa comigo sobre este assunto é Meire Scofield, que é mestre em educação. Professora Meire, por que é importante mesmo explorar os recursos audiovisuais em sala de aula? Quando você passa para essa parte um pouco mais lúdica, mais próxima do entretenimento e do lazer, você chama muito mais a atenção do aluno e você tem como trabalhar melhor, a questão da informação e da busca de conhecimento. Então você começa a despertar no aluno a curiosidade para ir um pouco mais além daquele assunto que foi tratado, ou no filme que foi passado, ou no podcasting que a gente escutou em sala de aula, ou na música que a gente ouviu e discutiu, Então, assim, a gente tem que pensar no antes, no durante e no depois. Nessas aulas, eu estou sempre buscando algo que eles veem no dia a dia. Só em ser uma aula diferente, eles se interessam mais, eles participam melhor, entendeu? Eles interagem mesmo com a aula. É um pouco mais explicativo, um pouco mais legal. E eu acho que a turma compreende mais porque é muito mais legal do que às vezes do livro. Quando ela está explicando, fica muito barulho, aí o filme já está escrito ali, lê e aprende melhor. Os professores, principalmente da educação básica, Meire, eles sabem mesmo usar estas mídias na escola?
é importante que as licenciaturas explorem mais esse tema nos seus cursos de formação? Eu acho que os professores também, até do ensino superior, a maioria foi formada no século passado. Né? Tem até uma charge no Facebook que fala que a gente tem que parabenizar esses professores, porque na época deles não existia Google. Né? Então, é muito difícil para esses professores colocarem na cabeça uma forma um pouco mais contemporânea de levar para o aluno as informações, o conhecimento. Tem alguns que têm uma resistência muito grande. Como os professores da educação básica foram formados por esses professores, né? É engraçado a gente falar do século passado, que parece estar muito longe. Não está muito longe, não, porque senão eu vou me incluir no século passado, né? Todos nós. Todos nós. Então, assim, fica muito complicado o professor que foi formado sem o Google, sem as mídias, né, sem as tecnologias de informação e comunicação, passar para esses professores da licenciatura que estão sendo formados agora, uma forma de agregar valor às mídias em sala de aula. Então, na verdade, ainda existe muita resistência por parte desses professores e de algumas escolas também, não é isso? Muita resistência. Para as escolas fica um pouco mais caro, um pouco mais oneroso ter as mídias em sala de aula, né? Mesmo a gente tendo alguns projetos do MEC que incentivam isso, nem sempre é viável. É interessante, professora, que o professor, por exemplo, seja da escola ou da universidade, prepare uma relação com sugestões de filmes, programas de TV, álbuns musicais que sirvam de referência para esse aluno, ou não, ele pode trabalhar essas mídias de outra forma? Olha, o site do MEC tem o portal do professor, onde tem lá N informações e sugestões sobre mídias para serem usadas em sala de aula. Né? Inclusive, você pode até baixar alguns vídeos que ficam disponíveis no site. O problema é, como eu estou te dizendo, lá no fundão do Brasil, às vezes é mais difícil ele ter acesso à internet para baixar um filme, para ter esse tipo de informação que está lá no site. Então, ele fica meio perdido. Aí é mais fácil o ensino tradicional. Agora, recentemente, para a gente finalizar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul incluiu um LP, né, da Tropicália na lista de assuntos cobrados em seu vestibular. Essa é uma tendência que deve ser seguida também por outras instituições? Eu achei perfeito, achei fantástico, né? Porque eu acho que é por aí sim, porque você dá uma cara, igual eu falei no início, uma cara de entretenimento, né, ao estudo, à pesquisa. Então, assim, a Tropicália é da época do pai ou, quem sabe, do avô daquele aluno que vai prestar o vestibular. Né? Isso faz com que ele descubra algumas outras coisas que vinha acontecendo pelo mundo e que ele não tinha se antenado ainda. Né? O movimento da Tropicália foi muito importante e é importante até hoje. O que nós vivemos hoje é muito consequência, né, dos movimentos da época. Então, acho que a gente resgata uma história, a gente utiliza as mídias que estão aí, porque vai chegar uma hora que quem não utilizar as mídias está fora, não vai conseguir mais nada. Né? Então, eu achei fantástico e acho que a tendência é essa mesmo. Que bom saber disso. Professora Meire, muito obrigada por sua entrevista, pela presença na Escola Viva desta semana. Obrigada, viu? Não por isso. No próximo bloco, vamos conversar com um professor de comunicação social que sempre faz uso do audiovisual em suas aulas. Não saia daí, o Escola Viva volta daqui a pouco. O sistema educacional brasileiro mantém, em linhas gerais, a preocupação com a linguagem verbal, mas alguns professores vão além dos livros e já usam o audiovisual como instrumento de ensino. Um deles é Ronaldo Bispo, professor de Estética da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Ele nos conta agora como estes recursos tornam as suas aulas ainda mais dinâmicas e atrativas.
Professor Ronaldo, em que momento você decidiu usar o cinema e a música como instrumentos de ensino? Como professor de estética e de estética da comunicação dos cursos de jornalismo e relações públicas da UFAL, é inevitável que eu utilize vários recursos multimediáticos para abordar todas as linguagens possíveis das artes, né? Então, apesar de ter muito apreço pelas aulas expositivas, pela apresentação de ideias, desde as primeiras aulas eu apresento material visual, seja projetando imagens artísticas tradicionais e posteriormente utilizando documentários, claro, usando a projeção multimídia em aulas feitas em PowerPoint, por exemplo, e também cada vez mais utilizando gravações de áudio que depois podem ser ouvidas pelos alunos em casa, em outros suportes. Então, é uma agregação de mídias necessária para a melhor apresentação do conteúdo que eu trabalho. Desde o início da minha prática docente, que eu tenho usado muito, de início eu usava muito videocassete. Eu sempre entendi como muito importante o aluno fazer um paralelo entre o tema e o filme exibido ou o documentário exibido. Então, já desde 2000 que eu faço isso. Então, eu gosto muito de passar teoria, mas dar a oportunidade das pessoas verem aquilo. Os alunos ficam mais animados quando o senhor diz, olha, vai ter um filme, vai ter uma música, vai ter um documentário. Eu posso dizer que são aulas até mais interativas? O envolvimento é maior, né? Nós temos mais atenção. E mesmo nesses casos, a gente vive hoje a era da segunda tela, né, ou das multiplataformas. Então, se nós não conseguirmos dinamizar e diversificar as fontes de atenção do aluno, certamente vamos perdê-lo para as mídias sociais que continuam sendo acessadas mesmo durante a aula. Você também estimula, professor, a produção do audiovisual entre os seus alunos, assim, o que já foi produzido nesse sentido, enfim? Os alunos chegam a mim numa fase ainda inicial do curso, terceiro e quarto períodos. Então ainda não tiveram algumas noções importantes de produção de vídeo e de telejornalismo e outras questões práticas importantes. Ainda assim, é hábito nas minhas disciplinas terminarmos com atividade prática. Em estética, os alunos são convidados a fazerem uma criação estética e em estética da comunicação, os alunos fazem um produto midiático. E a maior parte dos trabalhos são feitos em audiovisual. De fato, é um estímulo, uma provocação, ainda que eles não tenham o domínio e o conhecimento que vão adquirir mais tarde, já é uma oportunidade de exercitar uma elaboração nesses suportes, né, audiovisuais. O senhor acha interessante, além do curso de comunicação, né, que sem dúvida nenhuma, até pela essência do curso, a gente utiliza mais mesmo o audiovisual, que outras graduações também estimulem mais essa produção, por exemplo, com festivais de cinema e música dentro do campus, estimulando inclusive a produção desses alunos. É importante estimular mais isso na universidade? Certamente, como temos reconhecido, as pesquisas talvez não sejam conclusivas, mas eu avalio que o aluno de graduação hoje tem um problema de foco e atenção para a leitura, né, prolongada. Então, um dos modos de mantê-lo estudando, envolvido, é multiplicando realmente os suportes de interação e elaboração. Então, de fato, é uma iniciativa nossa também fazermos o Festa, né, que é um festival de estéticas da comunicação, em que todos os alunos, inicialmente da comunicação, são convidados a exporem seus trabalhos realizados em todas as disciplinas, né, não só nas disciplinas que eu ministro. Certamente isso deveria ser estimulado e acredito que venha sendo feito por vários cursos, em várias áreas, né? O audiovisual, o eletrônico, o digital, tudo isso tem sido explorado didaticamente, pedagogicamente, porque apenas o texto já não consegue envolver o aluno num processo de aprendizado. Muitos professores, principalmente na educação básica, ainda estão
tem um certo despreparo, na verdade, para o uso dessas mídias, né, do audiovisual. Não usam como deveriam usar, na verdade, em suas aulas. Eu posso dizer, de certa forma, que estamos formando ouvintes e espectadores pouco críticos? Esse é um tema muito delicado em termos de... As notícias são sempre muito negativas sobre a educação básica em Alagoas. Deveríamos ter uma revolução na educação, uma atenção forte e total para que a gente tivesse um aluno chegando na graduação mais preparado. E imagino que em termos de preparação de material didático para a rede pública, de modo geral, municipal e estadual, é ainda bastante incipiente, né? Bem pouco elaborado. Então, tanto o professor tem dificuldade de apresentar esse material, como o aluno provavelmente de absorver. E isso merece toda a atenção da área de pedagogia, educação, junto com comunicação, EAD, educação à distância, para a construção desses conteúdos. É importante investir mais nisso, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Professor Ronaldo Bispo, muito obrigada por sua presença também aqui no Escola Viva desta semana. Eu que agradeço. Disponham. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Você pode falar com a nossa produção e sugerir novos temas pelo 3337-1996. Muito obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Muito interessante o vídeo, né, pessoal? Os recursos audiovisuais realmente deixam as aulas mais interessantes e atrativas. E assim o aluno acaba fixando muito melhor o conteúdo dado em sala de aula, né? Não fica aquela aula chata, aquela aula maçante e acaba despertando um interesse maior nos alunos em aprender. E agora vamos falar sobre definição do material didático. Quando falamos, né, de materiais didáticos, é necessário que a gente verifique, né, sua definição e a sua importância no contexto, né, contexto educacional. Segundo Carleb, podemos definir material didático como recursos humanos e materiais utilizados para auxiliar e beneficiar no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o autor, esses recursos podem ser denominados de recursos de ensino, recursos didáticos, meio auxiliar, meio didático, materiais didáticos, recursos audiovisuais e multimeios. O professor, sabendo utilizar o material didático de acordo com o conteúdo que ele vai dar em sala de aula, sua disciplina, ele é uma ótima ferramenta para ajudar o professor, né? Para despertar esse interesse no aluno para aprender conteúdo. Então, ele é muito importante. O mesmo autor afirma ainda que tais recursos podem ser encontrados dentro ou fora do ambiente educacional. Os materiais didáticos podem incentivar a observação, a atenção do aluno sobre o que ocorre ao seu redor, motivando-o na busca por novos conhecimentos. Os materiais didáticos podem ser considerados ferramentas importantes para incentivar e para auxiliar, né, no processo educacional. E da seguinte forma, os materiais podem motivar o aluno no gosto para o estudo. Ao utilizar materiais didáticos, o professor possibilitará ao aluno maior compreensão do conteúdo, né? Às vezes o professor explica de um jeito que o aluno não consegue entender muito bem, mas utilizando os materiais didáticos de acordo, o aluno tem a oportunidade de compreender melhor, né, esse conteúdo. Os materiais didáticos poderão despertar mais interesse no aluno, estimulando assim sua participação nas aulas, tornando-as mais dinâmicas. Isso que foi falado lá atrás no vídeo. O aluno tem interesse, né, de participar das aulas quando é uma aula mais atrativa, mais interessante. Ele tem prazer de participar da aula e assim
a fixação do conteúdo torna-se mais fácil, né? A utilização dos materiais didáticos adequados. É importante que o professor saiba qual material escolher, de acordo com a sua disciplina e seus conteúdos. Facilita a compreensão sobre determinados assuntos apresentados. Através do material didático, torna-se mais fácil, né, da gente entender um assunto. Às vezes, falando só sem né, às vezes demonstrar com algum recurso, alguma coisa, fica mais complicado de entender, mas usando o material didático fica mais fácil, né, a compreensão. No contexto educacional, o material didático ele é a ligação entre a teoria, que é a palavra, e a prática, que é a realidade. Quando a aprendizagem não pode ocorrer a partir das experiências de vida, né, isto é, a partir do meio onde o aluno está inserido, o uso do material didático pode possibilitar esse aprendizado, né, representando da melhor forma possível situações que favoreçam a compreensão do aluno. O material didático pode tornar concreto o que é estudado por meio de palavras, né, e tem um papel importante no trabalho docente de todas as disciplinas. Então, em todas as disciplinas, é possível o professor utilizar o material didático, né? É preciso lembrar que o material didático por si só não contempla o que é necessário para uma boa aula. Não é só levar o material didático, né? Escolher qualquer material didático. É importante que o professor estude antes esse material para saber qual momento que ele pode usar, qual momento e qual conteúdo que ele pode usar o material didático. É preciso que o professor, além do conhecimento que adquiriu, adquire constantemente, porque a gente está sempre em constante aprendizado, né? O professor nunca pode deixar de buscar conhecimento, porque as coisas mudam todo dia, né? Todo dia é uma coisa diferente, então o professor tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos para passar para os seus alunos. Saiba utilizá-lo da melhor forma, de forma criativa, para tornar suas aulas dinâmicas e interessantes. E isso que a maioria dos alunos buscam, né? Uma aula mais criativa, uma aula mais interessante, dinâmica, aquelas aulas maçantes, aquelas aulas de decoreba. Já não cabe mais, né, nas salas de aula esses tipos de aula. As funções do material didático. Segundo o Nerice, as funções do material didático são aproximar o aluno da realidade do que se quer ensinar, dando-lhe a noção mais exata dos fatos ou fenômenos estudados, motivar a aula, facilitar a percepção e compreensão dos fatos e conceitos, concretizar e ilustrar o que está sendo exposto verbalmente, economizar esforços para levar os alunos à compreensão de fatos e conteúdos, auxiliar a fixação da aprendizagem pela impressão mais viva e sugestiva que o material pode provocar, dar oportunidade de manifestação de aptidões e desenvolvimento de habilidades específicas, como manuseio de aparelho ou a construções do mesmo por parte dos alunos. Quando o professor dá a oportunidade do aluno participar da construção de um material didático, com certeza a aula dele vai ficar bem mais interessante, o aluno vai ficar bem mais motivado a participar dessa aula. Ao escolher os materiais didáticos, o professor precisa considerar alguns critérios necessários para que possa verificar o que deseja obter com a sua utilização. Ou seja, esses materiais contribuirão para uma aprendizagem significativa,